todos! Estamos aqui hoje para dar continuidade às narrativas, hoje com o Rei Arthur. Entrego este projeto, essas narrativas, essas análises todas a Deus, que Ele sempre esteja aqui com a corte celeste, abençoando nosso projeto. Bom, o Rei Arthur é um conto que sou apaixonada, tem a ver com a Idade Média, eu adoro a Idade Média, e são várias versões, inúmeras, difícil até a gente recomendar qual versão ter, né? Mas eu vou dar algumas dicas aqui hoje. De filmes para criança, tem um da Disney, um de qualidade mais antiga, desenho animado. Esse filme ele vai ter uma parte do Merlin, que é um personagem conhecido das narrativas do Rei Arthur, e vai pegar a parte que Merlin está cuidando de Arthur, e o Arthur também é cuidado por um camponês, que tem um filho mais velho, o Kay, e vai o finalzinho do filme, a hora que Arthur consegue retirar a espada. Não pega toda a simbologia que eu vou colocar aqui hoje, essa simbologia talvez a gente ache no filme Excalibur, acho que, se não me engano, de 1981, acho que tem na internet. Minhas referências aqui hoje não vão ser diretamente do Jordan Peterson, só a parte final, que é do Graal, que eu já até falei em outros contos. Muito do que eu vou falar aqui tem a ver com análises que eu peguei da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que eu achei mais completa. Uma coisa que eu acho interessante do ciclo arturiano é que tem várias histórias paralelas. Então, a gente já ouviu falar, por exemplo, em Tristão e Isolda, né? Além da história que às vezes é contada, tem separado de Lancelot, como é que se formou Camelot, né? Tem toda essa gama de personagens com histórias paralelas que a gente depois junta num ciclo só, chamado ciclo arturiano. E uma curiosidade que a Lucilena Galvão fala, o compositor, né, Richard Wagner, compôs uma ópera baseada num dos cavaleiros da Távola Redonda, Parsifal ou Percival. Os nomes também variam de tradução de língua para língua, né? É um elemento, os cavaleiros vão ser importantíssimos, a gente vai ver na história do Rei Arthur, e Percival, Parsifal, vai ter um papel significativo já no final da trajetória do conto. Hoje, mais ou menos, a Lúcia Helena ela pega a história contada por Thomas Malory, né? Então, alguma coisa eu vou pegar dela, colocar uns elementos que eu acho interessantes em termos simbólicos e psicológicos, e a gente vai conduzindo aqui. Não vou poder contar a história aqui, não teria tempo para isso. Vou pegar histórias relacionadas a alguns personagens, e desses personagens eu vou extrair elementos que eu acho interessantes. Que a gente já viu aqui, por exemplo, de dragão, e a forma como o dragão aparece agora na história, nós vamos ver. Vamos ver também o vencer-se a si mesmo, que é muito ligado com o herói, né? E a gente vai conduzir nessa linha. Bom, só para a gente se situar. Não se sabe ao certo se existiu um rei Arthur, mas alguns personagens que fazem parte do conto em si têm relatos históricos. Um deles é Vortigern, que vamos falar assim. Então, Rei Arthur existiu? Não sabemos. E se não existiu, também não sabemos. Mas algum outro personagem que vai fazer parte do ciclo arturiano, nós vamos ver referências históricas dele. Se são verdadeiras ou não, que em relação ao conto a gente não tem como saber. Mas o que interessa é o entendimento que está por trás. Eu gosto de seguir uma linha que eu possa linkar com algo bíblico, mesmo que todo o conto, a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu gosto. E uma das coisas que vai me chamar a atenção, vocês vão perceber, na época, que é o seguinte: tinha-se que o rei, ele era como se fosse o esposo da terra, então ele desposava a terra. O povo entendia isso na sociedade da época. Se a terra começava a eles perceberem que estava trazendo fome, seca, começava a decair, pode olhar que o rei fez alguma coisa,
E esse rei não está digno dessa terra. E o que eles pensavam? Se o esposo não é digno da esposa, né, que seria a terra, ele não pode subsistir. Então, essa mentalidade existia, porque a terra e o rei eram um, digamos assim. E só o comparativo que eu estou fazendo, euzinha, com relação ao Gênesis, quando foi criada, né, a terra, os animais, as plantas, quando foi criado tudo, e no final se criou o homem e a mulher, a gente vai ver no capítulo 3 do Gênesis que o pecado, a desobediência de Adão e Eva, trouxeram consequências para a terra. Porque a criação de Deus toda é um também, digamos assim, né, nesse entendimento. E o que um faz reflete no outro. Lógico que tem uma hierarquia de valores aí nesse estágio de criação. E o ser humano, como matéria, é o mais perfeito nessa hierarquia. Acima tem os anjos, mas os anjos são puro espírito. Muito bem. E eu vi que quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia vai falar que a terra passou a produzir cardos e espinhos, que não tinha antes. Como se fosse um reflexo de uma atitude indigna de quem estava ali ocupando de mais alto grau, seria Adão e Eva. E aqui, mais ou menos isso é a visão que se tem de um rei em relação à sua terra. Se o rei não for digno, a terra vai perecer. Um aspecto psicológico que a gente pudesse colocar também nessa visão é o seguinte: há que se ter uma unidade de ser humano onde o material, né, os instintos nossos, não que os instintos sejam materiais, mas eles estão ligados mais ao nosso corpo, e o espiritual, eles têm que ter uma harmonia e uma soberania do espiritual para conduzir bem o material. E eu vejo também, nesse entendimento aí dessa sociedade dessa época, mais ou menos isso, como se a terra fosse o aspecto material e o rei, né, o homem e o rei, fosse o aspecto espiritual. Então, eles tinham que estar em uma assim, harmônicos, o espiritual dominando sobre o material. Isso é uma coisa interessante, por quê? Bom, Merlin é um mago, ele tem uma origem bem assim fora do normal, né? E a importância dele na trajetória toda de Arthur, desde antes de Arthur, seria com seu pai, Uther Pendragon, e antes de Uther Pendragon, com Vortigern, a gente vai acompanhar Merlin, esse mago, na trajetória aí até chegar em Arthur. Por quê? Porque Merlin vai ser uma espécie de consciência, orientando, dando sugestões para enobrecer o rei nessa caminhada. Lógico que ele não é perfeito e ele também vai precisar ser formado em alguns pontos, como foi, comparação com Pinóquio, o grilo falante, sendo a consciência externa a Pinóquio, em alguns momentos falava coisas certas, em algumas não. Então vamos lá. Estamos na Bretanha, igual hoje a gente conhece Grã-Bretanha. Roma ocupava o sul da Grã-Bretanha, os bretões, e Roma se retirou. Então, Vortigern, que era o que sobrou, estava com medo das invasões que poderiam ter, já que Roma não estava lá para ajudar mais. E vamos nos aspectos psicológicos. Vortigern, por medo, falou assim: eu vou ter que fazer aliança com algum desses bárbaros, desses povos bárbaros que estão tentando invadir, para que eu não seja massacrado. E ele faz aliança com os saxões. Os saxões entram, veem riqueza e falam assim: não vou fazer aliança com Vortigern, não. Eu vou explorar essas riquezas aqui. Aí o povo vai contra Vortigern porque ele entregou para os saxões de bandeja a Bretanha. E aí ele foge. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, que eu quero comparar com os dois outros contos que eu já dei: Pinóquio e Rei Leão. Pinóquio está lá, vai estudar e aparece a raposa e propõe algo para ele que não é bom para ele. Mas ele, com medo, vai lá e vai curtir a vida com a
a anuência e a sugestão da raposa. Rei Leão, toda a tragédia da vida dele, tem lá os dois amigos, né, Timão e Pumba, que também vêm trazer algo que não é bom para ele, mas vai proporcionar algo de alívio, que é o Hakuna Matata, um jeito novo de viver sem responsabilidade. Então, tem certas alianças que você permite com alguém que poderia trazer algo que você parece que é bom, mas não vai ser. E é o caso de Vortigern com os saxões. Quis fazer uma aliança e achou que poderia dominar, mas ele foi dominado. Igual Pinóquio, aceita proposições lá de diversões não apropriadas e é dominado por aquele gosto pela diversão. E o Simba também, com Timão e Pumba, que propõe para ele uma vida, né, sem fazer nada, nada de responsabilidade, esquece os problemas, e ele acha que vai dar conta daquilo de uma maneira que ele controla, ele não controla nada. Então, mais ou menos isso. Bom, Vortigern, quando foge, vai tentar construir para si uma fortaleza. E olha o que acontece. As fundações tremem, porque tem uma briga de 2 dragões embaixo. No simbólico, no psicológico, quando você quiser construir algo com fundação na terra, ou seja, a terra aí é o seu material, né? É os seus instintos corporais, eles não podem estar degladiando. Não pode ter 2 dragões degladiando dentro de si, porque sua estrutura superior não vai resistir. Então, psicologicamente, o Vortigern ali, qualquer especialista que ia falar assim, constrói assim, põe pedra assim, assim, assada, a fundação desabava. Até que Merlin chegou e falou com ele, não, o seu problema aqui é outro. Esses dragões representam 2 brigas, que é a sua casa real com a de Uther Pendragon, que vai vir atrás de você, porque o povo que você deixou lá, o povo não aceitou que você entregou a terra para os saxões, não. E Uther Pendragon vai atrás de Vortigern e mata Vortigern. E Merlin acaba indo com Uther, porque Vortigern tinha morrido. E o mesmo conselho que Merlin tinha dado para o primeiro lá, que seria o Vortigern, para ter cuidado com a base da construção da fortaleza, ele vai falar com o Uther Pendragon. Olha aqui, estou te acompanhando e eu dei um conselho para o Vortigern que eu vou te dar também. E o filme Excalibur, acho que de 1981, ele começa com um dizer que é a tentativa de unificação das terras que sobraram ali para serem defendidas e unificadas. E o Uther Pendragon, qual que seria o psicológico aí? A terra representa o quê? Os nossos instintos mais baixos. Eles têm que estar em virtude, eles têm que estar o quê? Unificados. E Merlin fala com ele o seguinte, olha aqui, nós temos essas terras, depois tem um rio, que vai ter que cruzar, até chegar ao Duque da Cornualha, que vai ser a última terra para você conquistar. Mas é interessante isso aqui. Por quê? A Lúcia Galvão, Lúcia Helena, ela fala o seguinte, os celtas, que nós estamos num conto celta, né? Celtas, como outros povos da época, e outras religiões que têm a ver com o triângulo, né? Com a tríade. Né? Então, você tem isso nos hindus, você tem o triângulo, né? Você vai ter pirâmide nos egípcios. E você vai ter o cone. Aquele cone, igual o chapéu do Merlin, chapéu de bruxa, sabe? Tem o cone. O cone representa uma tríade. Né? Então, o Duque da Cornualha. O que é essa tríade? Representa a parte espiritual, e a parte de baixo seriam os 4 elementos. A parte terrena da terra em si seriam os 4 elementos. Terra, ar, fogo e água, que representam nossos instintos aí, nossos desejos, digamos assim. Então, quando você domina os seus desejos baixos, seria essa terra unificada, você tem como passar pela água, ou seja, se fôssemos cristãos, eu ia falar de um batismo aí, para chegar no espiritual mais elevado, que seria o Duque da Cornualha, que tinha a forma ali mais ou menos de um cone, mais ou menos isso.
Então, toda a parte física de conquista do Uther Pendragon tem a ver também com algo psicológico. E aí Merlin sabe que a última conquista, que é a mais difícil, que é dominar as partes mais corporais, chegar na parte espiritual, você ia precisar de um confronto muito maior para você chegar na espiritualidade muito mais avançada. E só com Excalibur, que é uma espada que foi forjada na criação do mundo. E aí Merlin vê que Uther tem uma vontade bem decidida, determinada, e ele unifica aquelas terras antes do rio e está pronto para atravessar o rio. E ele manda o recado, e o duque da Cornualha está lá do outro lado, esperando ele já. E ele fala, estou com Excalibur. Excalibur é o seguinte, é uma espada que representa o quê? A vontade. Então, quando Merlin vê que ele conseguiu unificar aquelas terras, já estava num caminho, estou fazendo paralelo do material, do físico, com o espiritual. Para atravessar, ele fala assim, agora você vai lá. E aí ele não chega nem a lutar com o Duque, porque o Duque já sabe que Excalibur não tem conversa, mas faz um acordo com o Uther Pendragon e, resumindo a história, fala assim, vem para cá, para o meu castelo da Cornualha, Uther, para você comemorar conosco. Beleza? Beleza. E ele vai, chega lá e se apaixona pela Igraine, esposa de quem? Do Duque. E olha que coisa interessante em nível psicológico. Você pode estar certo de que você conquistou virtudes, você dominou seus instintos mais corpóreos, mais baixos, né? Então você está a caminho de um ser de espiritualidade mais elevada. E quando você chega nesse estágio, né, você fala, nossa, aí você relaxa. Você fala assim, poxa, eu já estou uma pessoa virtuosa. Eu me controlei, eu venci a mim mesmo. E quando você relaxa, aí que vem uma tentação que põe tudo a perder. E por causa dessa moça casada com o duque que o estava recebendo, Uther põe tudo a perder. Então, psicologicamente, é um estado de vigiar e orar, como se fosse um paralelo aqui com Cristo na Bíblia, falando, a gente não pode, porque conquistou certos domínios sobre si, baixar a guarda. Porque a tentação que vai vir, depois que você já se venceu em muitas coisas, mas é uma tentação muito mais sutil e elaborada. E aí ele vai convencer Uther, vai convencer Merlin, que Merlin era um mago, fazer uma magia lá, um feitiço, né, para poder ele, Uther, passar uma noite com Igraine. E que feitiço foi esse? Transformou uma transmutação da figura física do Uther como se fosse o Duque da Cornualha. Alex, isso está errado a gente falar com a criança. Sim, está errado. Mas a gente está colocando aqui que é um erro que o próprio Merlin alertou o Uther Pendragon e está usando feitiço. Feitiço. Aí o Merlin fala, tudo bem, mas eu quero o filho seu que vai nascer. E aí acontece que quem é que nasce? Arthur. Quando nasce o filho, e aí a Igraine, logicamente, descobriu que ela foi enganada, porque no mesmo dia que ela passou a noite com o Uther, o marido dela estava em batalha e morreu em batalha. Ela falou assim, mas como é que eu estava com ele e ele morreu em batalha? Aí ele descobriu todo o feitiço, mas estava grávida já. E aí Merlin vai tomar o menino. Mas aí, o que acontece? Uther vai se arrepender, vai atrás, Merlin não vai dar o menino, e Merlin pega Excalibur e finca na pedra. Né? E aí vai ter a famosa história, né, da espada. É uma espada ligada à vontade, gente. Vontade firme. Né? Olha que interessante isso. E nessa espada vai sair ali escrito milagrosamente que quem a retirasse seria novo rei da Inglaterra, né, da Bretanha ali. Muito bem. Merlin vai criar esse menino junto com a ajuda de um camponês. Esse camponês tinha um filho mais velho chamado Kay. E Kay era louco para ser cavaleiro. Na época medieval, o cavaleiro era assim, o auge. E eles faziam torneios para poder os cavaleiros assim, se degladiarem ali, né? E ver quem poderia
ter o direito de tentar tirar Excalibur lá da pedra. E o Arthur está ali sem nada saber. O que acontece com o Arthur? Ele vai ser escudeiro. O que é escudeiro? O cuidador da espada do irmão mais velho que faria a primeira batalha para poder ver se tinha o direito de tirar Excalibur de lá. E vai para a cidade. Arthur não conhecia a cidade, estava deslumbrado ali. E cadê a espada do irmão? E vai para a batalha. E aí ele fica, meu Deus do céu, e agora? Ele vai entrar em batalha. Cadê a espada? Cadê a espada? E aí ele vai se afastando lá, chega num lugar e vê uma espada assim na pedra e fala, eu vou pegar essa aqui emprestada um pouquinho e dar para o Kay lá para a batalha. E aí soa um alarme. Que alarme é esse? Porque quando essa espada fosse retirada depois de tantos anos, todo mundo tinha que ficar sabendo que ali estava um novo rei. E aí, ninguém acredita que um menino, rapazote ali, tivesse feito isso. E aí todo mundo vai para lá e fala, não, que isso? Não, isso aqui deve ter algum pitaco do Merlin para cima disso. Porque não pode. Olha, aí chamaram o ganhador do ano anterior e tal, outros caras mais fortes lá, e falaram, agora que já tirou e colocou de novo, vamos lá. E nada. E aí Merlin aparece e fala, não, ele é filho de Uther Pendragon e ele é o legítimo, mas rei agora. Mas quem é que ia aceitar? Me fala quem é que ia aceitar. Mas teve um cavaleiro, Leodegrance, que falou, não, eu vi, e é ele mesmo. E começam batalhas, porque ninguém queria aceitar Arthur. Então tem 2 episódios aqui que eu acho muito interessantes para a gente colocar em termos da criança enxergar o herói aí em Arthur. Então, que episódios que são? Nessas lutas que ninguém estava aceitando Arthur como rei, né, no seu Leodegrance, o Arthur está lá numa muralha lá lutando e tal, não sei o quê, e aí ele vê que tem um cavaleiro nobre lá no fosso, mas que falava tipo assim, eu que não vou aceitar isso aí como rei, eu não, vou não. E todo mundo sabia do poder de Excalibur. Gente, o Arthur pula de lá de onde que ele estava para dentro do fosso. E o cavaleiro ficou assim assustado. Peraí, que é isso? Que é isso? Eu não vou te aceitar e tal, não sei o quê. E aí o Arthur propõe um negócio para ele. Olha aqui, eu quero te perdoar pelo que você está fazendo. Aí fala, perdoar? Você nem cavaleiro meu filho. Perdoar de quê? Você não tem poder para me perdoar, não. Você é o quê? Um escudeirozinho e tal. Não me submeto, não me submeto e tal, não sei o quê a você. Aí o Arthur fala assim, então tá bom. Eu não sou cavaleiro para ter autoridade acima de você, então ele pegou Excalibur. Gente, Arthur pegou Excalibur e deu para esse cavaleiro, inimigo dele. E falou assim, que tem o ritual de sagrar o cavaleiro, né? Você pega a espada e vai pôr no ombro, né? E faz ali um rito. Ele falou assim, toma aqui Excalibur e você faça de mim um cavaleiro para que eu possa te perdoar. Quando aí todo mundo estava lutando lá nos outros lugares, chegaram para perto lá e foram ver, parou para ver. Aí falou assim, o quê? Olha a confiança de Arthur, a humildade também de Arthur, e foi de uma maneira tão impactante para o olhar desse cavaleiro que ele se desarmou na hora. E ele vai sagra o Arthur cavaleiro, o Arthur o perdoa e é um dos que vai ser a Távola Redonda. Então, ali, resumindo muito a história, Arthur começa a montar a famosa Távola Redonda, tem que construir uma fortaleza chamada Camelot, orientada por Merlin, né? E ali vai ter a famosa mesa Távola Redonda, né? Ou seja, redonda por quê? Porque ali todos tinham a mesma dignidade. E a honra da casa, né? O pacto que eles faziam era o seguinte, a espada do cavaleiro, que era a coisa mais nobre que tinha, estaria a serviço de algo nobre. Sempre a serviço de algo nobre, seja dentro de Camelot ou onde eles fossem chamados. Mas diz que tem uma outra versão, que na verdade não eram só 12 lugares, talvez um 13º, que era o cadeiral perigoso, que era uma cadeira, tipo assim,
extra, que todo mundo que tentava sentar ali para se sagrar cavaleiro da tábua, aí ela se partia. Ou seja, ninguém estava digno ali de sentar. Né? Tem isso aí. Bom, algumas versões falam isso. E aí tá. E aí o que vai acontecer? Nós vamos pegar agora a história de Lancelot, que tem uma coisa bacana também de Lancelot para a gente aprender. Lancelot tinha uma fama de que ele era invencível. Só que vocês acham que ele era feliz com isso? Ele era triste. Porque ele queria poder servir a um rei. E se ele era invencível, ele não conseguiria ter a condição da submissão a um rei. Porque a espada dele, conforme ele lutava, não ia permitir. Então, ele, como cavaleiro, sempre teve essa vontade de servir ao outro, se submeter. Isso é uma coisa ótima para ensinar para a criança, porque é a nobreza. Né? E aí, ele tinha esse detalhe de ser triste por causa disso. E aí, uma vez ele estava lá no rio, perto lá de Camelot, e aí os cavaleiros da Távola Redonda falaram o seguinte: mas tem esse cara aí que é famosão, porque ninguém vence ele. Mas nós somos cavaleiros da Távola Redonda, que isso? É porque não nos encontrou ainda? E aí os cavaleiros vão e lançam luta de forma digna. Porque dizem que a descrição do Thomas Mallory lá, sobre essa parte, ele investia com a luta do jeito que teria que lutar, sem golpe baixo. E foi vencendo um por um. E Arthur ficou sabendo. E Arthur tinha Excalibur. E Arthur falou assim: meu Deus do céu, agora eu vou ter que ir atrás e defender meu reino aqui, porque vai ficar feio pro meu lado, né? Eu sou o chefe aqui da Távola Redonda, rei aqui, né? Camelot foi construída e eu tenho uma fama a zelar, né? E tal, e meus cavaleiros, e foi lá. Tem uma luta dificilésima com Lancelot. Dificilésima. E aí acontece uma coisa interessante. Quando Arthur viu que a coisa não estava fácil, mesmo com Excalibur, ele fala assim: Excalibur, eu vou agora, porque Excalibur tem uma espécie de potencialização da força, se ele quisesse, né? Se o rei pedisse. E aí ele pede: eu não vou ficar por baixo dos Lancelot, não posso. Não vou ficar por baixo, não. Vão lá. Aí ele chama lá os poderes extras da Excalibur e consegue vencer com um golpe, né? O Lancelot cai meio desacordado. Mas aí tem um detalhe interessante. A espada se rompe. E qual que é o simbolismo da espada Excalibur se romper? É a espada que eu falei no início, que é o quê? Da vontade. A vontade, ela tem que ser uma vontade nobre. Ela não pode estar ligada às partes da terra, vamos assim dizer, que eu falei no início, que são os instintos mais baixos. Vaidade, egoísmo, orgulho. E, neste momento, Arthur quis não sair humilhado dessa luta. E aí Excalibur se parte. Interessante, né? A vontade, ela tem que estar unificada. Unificada nas partes nobres do desejo humano, do querer humano. Nada para si, nada de envaidecimento, nada que pudesse comprometer a missão nobre daquela espada, que reconhecia, digamos assim, entre aspas, a dignidade de quem a portava. Então, Lancelot, ele vai estar desacordado, ele vai acordar, né? Mas essa espada depois ela vai ser reunificada pela Dama do Lago, que tem a história de Lancelot, que foi criado pela Dama do Lago. Então existe uma Dama do Lago. E por que essa Dama do Lago, de repente, assim, ela vai reunificar a espada de Excalibur do rei Arthur, sendo que o rei Arthur fez algo que não é indicado de gente digna. Ele foi egoísta, vaidoso, orgulhoso, não quis estar por baixo. Porque ele conseguiu ver seu erro. É outra coisa boa para poder falar com a criança. Ele, ao conseguir ver seu erro, aí me lembrou do rei Davi,
a da Bíblia, que ele cometeu adultério com Betsabeia e ele se arrependeu. E ele é o antepassado de José, né? Que é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não perdeu essa dignidade de ser antepassado de José e indiretamente nosso Senhor Jesus Cristo por ter feito isso. Por quê? Porque o arrependimento é maior do que o feito. O arrependimento. E vai mostrar que Arthur, ele se arrepende. Imensamente. E aí o arrependimento leva a que a Dama do Lago refaça Excalibur para ele. Bom, Arthur não vai ter sempre o seu reino de vento em popa. No início, sim, mas depois, Lancelot, quando chega lá, está chegando num momento em que Arthur está para se casar com Guinevere, que é filha de Leódegas, aquele que o defendeu quando ele tirou a espada lá, né? E falou, não, eu acredito que ele é o rei. E Lancelot é designado para servir a rainha, porque ele vai ser o melhor cavaleiro. O melhor cavaleiro tem que defender a rainha, mas só que ele se apaixona por Guinevere. Olha só, olha, Arthur é uma enrascada, porque Lancelot era muito correto, mas eles, numa visão que ele vai ter lá em um momento, ele se imagina ele mesmo se ferindo, porque ele queria arrancar aquele desejo dele. Ele se condena naquilo, no inconsciente dele, né? Ele se condena naquilo que ele sabe que é um desejo que não é bom. E Guinevere também, ao se unir a ele, em algum momento isso acontece, vai pôr em risco toda a estrutura de Camelot. Por quê? Porque os três teriam que estar em unificação. Arthur, como o elemento espiritual, digamos assim, que é o rei, né? Lancelot seria ali um protetor, né? Seria a parte do como se fosse espiritual, o somático, que é o corpo, e o da alma ali, que é Guinevere, porque toda dama, todo cavaleiro tinha uma dama, porque o foco do cavaleiro era lutar por um ideal. Então ele carregava um lenço da dama para ir lutar o que fosse, porque o ideal seria a alma. Então todo cavaleiro buscava ter uma dama e pegava o lenço dela e punha quando ia em batalha, porque inspirava aquele ideal para ele de nobreza e lutar para defender algo. Então tinha que ter esses três elementos em algo harmônico: a alma, o espírito e o corpo, no mesmo entendimento, na mesma missão. Quando Guinevere e Lancelot tiveram esse descompasso aí, em desarmonia com Arthur, a coisa desanda. E aí o reino decai. Então a gente vai ver em algum momento essa decadência do reino. E aí Arthur fica desolado, tem que reestruturar. Lembremos do início do conto, que Merlin sempre falou com Vortigern, falou com Uther Pendragon: unificar. Depois que unifica, é que você pode ir para o estágio mais elevado, né? Então ali o reino se decaiu. Agora precisa de reunificar. Mas agora, como é que vai fazer? Né? Aí ele pensa assim, tem um jeito da gente reestruturar. Vocês, cavaleiros, vão atrás do Santo Graal. O Jordan Peterson já até falou sobre o Santo Graal em relação ao conto de Arthur. Por quê? Porque ele falou que quando os cavaleiros saem à busca do Santo Graal, eles se enfronham, se embrenham na floresta, nos lugares mais inesperados, porque onde menos se espera, você pode encontrar. Então, aí vai entrar a Morgana, que é meia-irmã de Arthur, vai fazer magias e mais magias para impedir isso, mas um deles vai em direção ao Santo Graal, que é Parzival, ou Percival. E o que significa esse simbolismo dentro do Santo Graal, que foi o cálice, segundo dizem, que nosso Senhor Jesus Cristo tomou o vinho da última ceia, né? E aí, porque o cálice está ligado à morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele reino estava precisando disso, passar por uma, entre aspas, estava passando por uma espécie de morte para ver uma ressurreição.
né? Então, aí a gente vai ver todo esse conto conduzindo para a gente entender, no plano psicológico, todos esses estados inferiores nossos, que tem que estar unificados para chegarmos a um plano espiritual de desenvolvimento mais nobre, e todos esses contos sim, que vão informar sobre terras, que o rei tem que reunir terras, que o rei tem que unificar, que o rei... Tudo isso tem a ver com o físico ali, o espaço físico, mas também tem a ver conosco. Também tem a ver conosco. É o simbólico do nosso interior. Então, o conto de Arthur, ele vai servir também para isso. No final, eu estou resumindo muito, 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 uma das versões. No final vão haver batalhas ali, né? E o Arthur vai ter um filho também de uma maneira bem esquisita, como aconteceu com o pai dele em relação a Igraine. Esse filho vai se revoltar contra ele, vão acontecer batalhas, Arthur vai ser ferido e depois vai ser conduzido para Avalon, para poder ver se curaria suas feridas. Eu encerro aqui só com uma parte da rica história do ciclo arturiano, né? Tem um livro da editora Zahar, se não me engano, que fala um pouco melhor o conto todo, porque o filminho da Disney ele é mais para a parte que Merlin está cuidando de Arthur. Toda essa outra simbologia da espada que se quebra, tudo isso que eu falei, nesse filme desenho animado não tem. Mas a gente tem outras histórias paralelas que são muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Muito obrigada.